dava pra ver que ele trocava os olhares comigo e eu com ele, né? Apesar dele ser tímido, ele era um menino muito bonitinho, gatinho, atleta. Então ele foi recebido por todo mundo, né? E quando eu e ele começamos a trocar olhares, foi questão de pouco tempo pra gente se aproximar. No primeiro trabalho em dupla que a professora falou, ele perguntou se eu não queria fazer com ele. E eu achei aquilo fantástico, porque eu também era novata. E exatamente por sermos novatos que ele se identificou comigo, porque ele sentia que todo mundo ali já era meio brother. Então, como ele não era 100% brother de ninguém, ele meio que colou em mim. E a gente começou a perceber que tínhamos vários assuntos em comuns. Só que o que eu percebi é que eu comecei a gostar dele e ele começou a gostar de mim. Era nítido. Ele era super carinhoso, atencioso. Era um cara, assim, maravilhoso comigo. E essas garotas do grupinho não gostaram nada do que aconteceu. Eu não sei se é porque ela era mais bonita, então ela era acostumada a ser cobiçada, e ele não cobiçava ela, incomodou ela. E acendeu uma rivalidade feminina, que na época eu não conseguia identificar como uma rivalidade feminina. Eu identifiquei depois. Essa rivalidade acabou fazendo com que ela se comportasse de uma forma totalmente esdrúxula comigo, sabe? E eu fiquei muito chateada com o que aconteceu. Ele me pediu em namoro. Aquela coisa de escola, sabe? Quer namorar comigo? Que antes mesmo de conhecer pai, mãe e tudo. E eu falei que sim. E ali a gente passou a ser namoradinhos de escola. Só que um detalhe, eu pedi pra ele pra que esse namoro fosse escondido. Eu não queria que ninguém soubesse. Porque primeiro, a gente tem intimidade pra namorar. Segundo, eu sabia que alguma coisa de ruim poderia acontecer se essas garotas soubessem. Porque elas não estavam bem comigo. Elas estavam me tratando de uma forma bem mais agressiva, deixaram de ser as minhas amigas, porque antes até então elas me chamavam de amiga, mas elas me retiraram do grupo, né? Começaram a se juntar com outras pessoas, e então eu sentia isso de meio pra ser um namoro escondido. Eu não sei como que elas souberam, mas elas souberam que eu e ele estavam tendo esse namorinho escondido. Acontece que muitas das vezes os garotos ficavam nas quartas-feiras, no período da tarde tinha educação física, então eles ficavam na escola. Só o grupo da educação física masculina, das meninas, era na sexta. E nisso, acabou que tinha um trabalho para ser feito, e na biblioteca da escola, você também pode usar a biblioteca da escola na parte da tarde para fazer trabalho, pesquisas. E essas meninas estavam no grupinho delas. Eu fiz esse trabalho com outras meninas da minha sala de aula, que eram super na dela, e o trabalho foi feito na minha casa, não na escola. No outro dia, no caso na quinta-feira, eu senti que o meu namorado estava totalmente diferente comigo. Ele estava diferente, ele estava chateado, ele não se aproximou de mim, ele ficou me olhando com cara feia, e eu sem entender o que tinha acontecido, tentei conversar com ele disse que eu tava me fazendo de otária. E eu falei, como assim? Ele falou, você também tá me fazendo de otário e eu não quero mais nada com você.